Boa noite, amigos. Aqui é o Chesco Carnevale do Merkabah Dimensional. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas questões que atrapalham a abertura mediúnica, que a gente já vem conversando aqui no canal há algum tempo. Então eu fiz uma seleção de tópicos, fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer nenhum item dessa seleção que eu fiz. Para mim não é uma seleção completa, tá? Mas são os principais tópicos e eu tenho certeza que em um ou alguns desses tópicos todos nós iremos nos encontrar. Sejam pessoas que já estão com a abertura mediúnica um pouquinho mais avançada, ou seja, aqueles que estão começando aqui agora. Então eu vou citar todos esses tópicos e depois eu vou começar a falar um a um e explicando cada um deles para vocês, para a gente tentar ir desmistificando eles, né? Tentar identificar e tentar ir acabando com essas questões todas que vão nos atrapalhando. Então, começando essa relação, eu gostaria de falar com vocês a respeito do medo, gostaria de falar também a respeito da euforia, gostaria de falar para vocês também a respeito de enxergar com o terceiro olho, e não com esses olhos aqui na fisicalidade. Gostaria de conversar sobre doenças, sobre você estar vibrando numa vibração mais baixa, vamos dizer assim. Gostaria de conversar também a respeito de estarmos dentro da Matrix, né, nesse trabalho diário, nessa vida louca que nós todos estamos. E como último tópico, que tão importante quanto, é a cobrança que nós mesmos temos em cima de nós para que consigamos ter essa abertura mediúnica. Então vamos começar a falar um pouquinho nessa relação. Se faltou alguma questão, depois, por favor, vocês me mandem uma mensagem e a gente vai e complementa o vídeo e conversa também a respeito de alguma outra questão que eu não tenha relacionado aqui. Então, começando um pouquinho a respeito do medo, eu fiz até um vídeo na semana passada, né, que seria um vídeo das pessoas que estariam com medo de Merkabahs. Então, o que acontece com relação ao medo? Existem muitas pessoas que estão colocando medo para que vocês não tenham uma abertura mediúnica, para que vocês não consigam vir além do que existe dentro da órbita terrestre. Então existem muitas pessoas falando que se você começar a fazer projeções, vamos falar bastante das projeções, tá? Como uma potencialidade mediúnica, mas isso também serve para bilocação, isso serve para frequenciamento, mas eu vou focar aqui na projeção astral. Então tem muita gente falando que, por exemplo, que se você fizer uma projeção astral, que você pode ter uma morte cósmica. Tem muita gente também falando que se você fizer uma projeção astral, você pode romper algum laço, algum fio que liga ao seu corpo e não retornar ao seu corpo. Existe bastante gente também falando que se você fizer uma projeção, que alguns seres podem te raptar no meio dessas projeções e que você não conseguirá retornar. Então o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, nada disso, esse medo que estão tentando colocar em vocês, ele existe. Existe sim uma questão de proteção que todos nós temos que fazer. Já conversamos em outro vídeo no passado, eu irei ainda conversar com vocês a respeito dessas proteções, até para finalmente eu poder falar na prática como fazer essa projeção, que será um vídeo que vai ser passado o quanto antes para vocês começarem testando. Então essa questão de medo é uma questão que o sistema ele vai colocando dentro de vocês justamente para que vocês não façam, para que vocês não vejam além da fisicalidade aqui. Então esse primeiro item dessa lista de questões que atrapalham a abertura mediúnica, o medo é uma questão muito importante e que vocês devem analisar realmente se vocês estão passando por isso. E tem muita gente também que fala, mas eu não tenho medo de nada. Mas não é bem assim. Se vocês analisarem o último vídeo que eu postei, tem gente que fala isso, mas aí depois quando a gente vai para o vamos ver, realmente quando a rede vai entrar em trabalho numa questão de projeção, as pessoas ficam meio assim. Então elas não estão 100% seguras do que estão fazendo. Então esse primeiro tópico que eu gostaria de conversar com vocês seria a respeito do medo. Vamos conversar também agora a respeito da euforia. Quando você começa a fazer a projeção e você começa a ficar eufórico, vamos conversar um pouquinho a respeito da projeção antes de dormir. Que para quem ainda não está acostumado a fazer projeção, seria o melhor estado meditativo, né?
para você poder acalmar sua mente, acalmar a sua respiração e poder fazer a projeção. Então, às vezes, quando você começa a sair do seu corpo, quando você começa a ver as coisas, você fica eufórico. Nossa, eu estou vendo, eu estou começando a ver. E aí você fica naquela, eu vou acordar para poder fazer uma anotação para poder lembrar depois. Então, a euforia, também por si só, ela atrapalha você nesse processo. Quando você fica eufórico, corta-se o processo no mesmo momento. Então, a euforia também é uma questão que vocês devem analisar com bastante frieza para quando vocês começarem a projetar e vocês começarem a sair do corpo, para que vocês consigam acalmar a mente cada vez mais e mais. Porque quanto mais você acalma a sua mente, mais você vai conseguir enxergar. Tá? Então a euforia também é um tópico que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que não atrapalhassem vocês. Um outro tópico que tem muito a ver com a euforia, e eu gosto muito desse tópico, que seria o olhar pelos dois olhos. Olhar pelo terceiro olho, não olhar pelos dois olhos da fisicalidade. Eu vou até acrescentar uma questão aqui, que seria também você saber usar os seus sentidos. E aí vamos conversar um pouco a respeito disso. Não adianta você fazer uma projeção astral, tá? Onde você está de olho fechado ou concentrado, e futuramente você estará fazendo também de olhos abertos, tá? E você querer enxergar com isso aqui. Você nunca vai enxergar com esses olhos da fisicalidade. Você sempre vai enxergar pelo terceiro olho. Então, as imagens que vão aparecendo quando você está fazendo essa projeção, você tem que acreditar que você está vendo. Mas você tem que acreditar mesmo. Então, se de repente você está vendo uma coisa que não tem nada a ver com nada, uma coisa que você nunca viu na sua vida, vou dar um exemplo. Eu vi um laboratório uma vez que tinha uma forma de uma água viva. Eu até falei com vocês, né, que ela era assim, e aí tinha um elevador. Mas o que acontece? Nós estamos vendo com esses olhos daqui. Então, o que nós temos aqui hoje na fisicalidade, uma tecnologia totalmente ultrapassada. São coisas que não existem lá para fora. Então, quando você faz o desdobramento para fora do orbe terrestre, você vê coisas que você nunca viu aqui dentro. Mas o que acontece? A sua mente ela tem que fazer uma correlação do que você viu lá fora para o que você está vendo aqui dentro. Então, você tem que sempre acreditar no que você está vendo. Confie no seu terceiro olho. Da mesma forma que vocês têm que confiar também em todos os seus sentidos. Tá? Então, vocês têm que confiar no que vocês estão sentindo, no que vocês estão sentindo de cheiro ou ouvindo, entendeu? Vocês têm que confiar nisso tudo. E esse aparato todo, ele tem que estar todo alinhado, né, para você conseguir identificar as coisas e confiar no que você está fazendo e no que você está vendo. Então essa questão de você olhar pelo olho correto, que é o terceiro olho, isso é muito importante. Acreditem, quando você começar a ver uma imagem, mesmo que ela não comece a fazer sentido, foque naquela imagem, vá fundo, acredite no que você está vendo e você vai ver que cada vez mais e mais vai se abrindo e as informações vão começar a chegar com mais clareza para você. Uma questão que é muito comum, tá? Eu mesmo, gente, eu tenho diabetes tipo 1 há 25 anos, desde que eu tenho 20 anos. Tá? Então existem o fator da doença. O fator da doença é uma coisa que o sistema coloca dentro da gente. E aí a gente pode conversar durante 1 hora de como o sistema coloca doenças na gente. E são doenças através do ar, através de todo tipo de alimentação, seja animal, seja vegetal, tudo que vocês possam imaginar, até mesmo doenças hereditárias que já vêm implantadas no nosso DNA para que aconteçam, para que a gente tenha. E o que acontece com essas doenças? Essas doenças servem para desestabilizar e tirar nossa energia. Então, às vezes é muito comum quando você está se sentindo uma febrezinha boba, gente. Você se sente tão mal, mas tão mal, que você não consegue treinar, praticar. Você está tão cansado que você só quer deitar na cama e dormir, ou com as doenças como a minha, né, que é uma doença que eu tomo insulina todo dia. Mas para mim não me afeta em nada. Eu tomo insulina todo dia. Eu falo que eu tenho o meu pâncreas portátil, né? Eu tiro sangue todo dia para medir. Meço de 5 a 10 vezes ao dia, tomo insulina de 5 a 10 vezes ao dia. Então, para mim, não me atrapalha em nada. Tentaram colocar isso no meu caminho. Não vou falar que é legal, não é legal ter uma doença assim. Não é legal, mas não me atrapalha em nada. Eu como de tudo. Quando eu quero beber um pouquinho, também bebo um pouquinho. Eu faço tudo que eu tenho que fazer
Só que eu tenho que ficar medindo, aplicando insulina, aquela coisa toda. Mas a doença também é uma forma de te desestabilizar, de tirar a sua força, de deixar você que você não tenha forças para você poder praticar e que você tenha vontade de fazer isso tudo. Então a doença é uma coisa também imposta pelo sistema, de várias formas. Vibração baixa. Vibração baixa também é um ponto muito importante, tá? Dependendo de como você está vibrando, isso vai jogar você para uma dimensão ou outra. Então o que isso significa? Gente, eu não estou falando aqui que não é para ninguém beber, tá? Eu não estou falando aqui que não é para ninguém fazer sexo. O ponto não é esse. O ponto realmente é a moderação. E você saber nos locais onde você está indo, o tipo de proteção que você está fazendo e o tipo de limpeza que você faz também quando você frequenta certos locais. Então, se você vai por exemplo, você vai para uma noitada, você vai beber até cair, você vai estar com pessoas procurando sexo numa boate, aquela coisa, aquele libido toda, aquela questão toda, todo mundo em euforia, você vai estar entrando ali numa vibração mais baixa, tá? Então, consequentemente, dependendo se você vai fazer uma projeção astral, você vai vibrar e você vai se projetar para o mesmo tipo de local. Então nós temos que tomar cuidado também muito com nossa vibração, para tentarmos deixar um estado vibracional o mais próximo possível da neutralidade. Da mesma forma que você vibra de uma maneira muito baixa, você pode também vibrar de uma maneira muito alta, e isso também te atrapalhar numa questão de projeção. Então você tentar sempre estar num estado neutro é muito importante para que você consiga fazer a projeção de uma forma consciente e segura, indo para localidades que vão te dar segurança. Um outro aspecto, esse aspecto até nessa minha viagem aqui que eu estou fazendo agora de final de ano, foi até um aspecto que não tinha ainda me tocado. Mas a questão da Matrix, né, a questão de você diariamente, dentro da sua rotina de trabalho, seja de estudo, ou seja a sua rotina de atividades, que você fica sempre fazendo um monte de coisas durante o dia, e aí você fica tão cansado, independente de ser trabalho, diversão, de ser estudo, você fica tão cansado, mas tão cansado, que você também chega de noite, você não quer praticar, você não quer acalmar sua mente aqueles 10 minutos, você quer chegar na cama, deitar e dormir. Ou então você vai tentar praticar e sua mente vai estar tão cansada que você não vai conseguir, que você vai cair num sono de imediato. Mas isso também não acontece. O que me chamou a atenção nessa viagem? Eu tinha já essa noção do que acontece com relação ao trabalho. Eu trabalho com contabilidade, eu sou empresário, né? Então, para mim, e olha só, isso é uma questão importante que vocês analisarem. Então, olha só, eu tenho uma doença, né? Uma doença complicada, né? Que é a diabetes, tipo 1, não é nem tipo 2, eu tomo insulina. Eu tenho um trabalho de empresário, então o meu trabalho é um trabalho complicado, trabalho de contabilidade ligado a exatos, não é um trabalho fácil, tá? É um trabalho muito difícil, ainda mais no Brasil com essas leis. Então vocês podem ver todas as dificuldades que são impostas em cima de mim, agora falando da minha pessoa. E mesmo assim, eu sei o que estão tentando fazer, eu sei o tipo de bloqueio que me fazem, estou lutando contra todo esse tipo de bloqueio e, gente, eu sei que eu sou um vencedor nesse sentido, porque, como eu já falei para vocês, estruturalmente, minha estrutura, minha hierarquia toda, a gente já está saindo daqui. Então, eu estou conseguindo vencer isso tudo. E eu estou passando isso para vocês porque eu tenho certeza também que isso vai acender alguns alertas para vocês e vocês também vão conseguir superar e sair daqui. Então, essa questão para mim do trabalho era uma questão que eu já sabia, eu já tinha noção que atrapalhava e muito para a questão da abertura mediúnica. Mas eu nunca tinha feito o inverso. Verificado também que quando a gente está de férias, também atrapalha. Quando você está trabalhando, você fica naquela questão toda, sua mente conturbada, aquela coisa toda, você fica tão nervoso que chega de noite, você também não consegue se concentrar. Mas quando você está de férias, eu vou tirar férias, eu vou fazer tudo que eu quero. Não. Você também entra numa roda de diversão, entendeu? De várias coisas que você quer fazer ao mesmo tempo, porque você não consegue fazer quando está trabalhando, aquela coisa toda, sua mente fica tão cansada quanto, e você também não consegue fazer o que você precisa fazer. Inclusive, isso estava me atrapalhando aqui dessa vez. Eu tinha que gravar alguns vídeos, fazer algumas coisas até para passar algumas informações para vocês, e não estava conseguindo porque eu estava ficando cansado. Mas eu também tive essa percepção
E falei, gente, o sistema então ele joga de todos os lados. Ele joga do lado A, joga do lado B, tenta te pegar de ambas as formas para realmente te atrapalhar. Então essa questão de estar dentro da Matrix, em todos os sentidos, seja trabalho, estudo, atividades que você tem que fazer diariamente, seja por diversão, seja por férias, de toda forma eles vão querer te atrapalhar também para sua mente ficar cheia de coisas e você não conseguir praticar. Eles tentam impedir você de praticar. E o último ponto que eu gostaria de falar com vocês é um ponto muito importante que eu mesmo, volta e meia, caio nesse ponto. E tenho certeza de que várias pessoas que já estão com a mediunidade bastante abertas também caem, volta e meia, nisso, que é a questão de se cobrar. O que isso significa? Às vezes a gente tem, às vezes não, eu tenho a projeção, mas às vezes eu fico, 2, 3 dias sem acontecer nada. E aí eu fico naquela cobrança, caramba, eu quero projetar, eu quero ver o que está acontecendo, e eu fico me cobrando. E quando eu fico me cobrando e fico nessa questão, nesse ponto, o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. Toda vez que você se cobra muito de alguma coisa, entendeu? Acaba que você não consegue ter o êxito no que você está querendo fazer. Então a cobrança é um ponto também bastante importante, que eu quero que vocês analisem bastante esse ponto, tá? E vocês tentem não se cobrar tanto. Quando vocês conseguirem relaxar a mente, fazer a prática da forma correta e não se cobrar, vocês vão ver que as coisas acontecem. E acontecem mesmo. Tá? Então, às vezes, quando eu mesmo eu fico me cobrando, não acontece nada. Aí eu relaxo a mente. Aí seja durante o dia, ou seja durante a noite, aí vem aquela projeção fantástica. Porque vocês vão entender daqui a um tempo que existem vários tipos de projeções também. Existem projeções conscientes que são mais leves. Você está projetando aquela coisa toda, mas a sua mente não está 100% focada naquilo. Você ainda escuta uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, existem projeções que você está tão focado, que você está tão consciente dentro da projeção, que você sente tanta dor na cabeça, isso aqui chega até a travar, mas muscularmente chega até a travar. Então você tem certeza que você está ali naquele negócio, está todo travado, entendeu? Mas não é um travar de ruim nem de bom, é um travar só mostrando que realmente você está naquela questão projecional. Então eu gostaria de passar esses tópicos todos para vocês. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês irão se identificar, todos mesmo, tá? Já com abertura ou sem abertura. Irão se identificar em algum desses tópicos, ou um ou mais. Se faltou algum tópico, eu vou pedir para vocês, por favor, para me falarem, vamos conversar sim a respeito disso. Para quem gostou do vídeo, eu vou pedir para dar um like. Eu vou pedir para repostar essa informação para o maior número de pessoas. Eu acho que são informações pertinentes para quem quer ter uma abertura mediúnica. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Muito obrigado, até uma próxima.